Ok, vamos a Êxodo capítulo 6, versículos 10 a 13. Êxodo 6, 10 a 13, continuando com a nossa exposição, calma, sem pressa e procurando lições para hoje, tiradas dessa bela história, estando apenas ainda no começo. E vimos na pregação passada que Deus reenviou Moisés para falar com o povo, dizendo coisas novas e repetindo outras. Um misto de novidade e um misto de repetição, de ênfase. Já comentamos isto. Dessa vez, vimos também que, desta vez, o povo não atendeu, porque estava irritado pela opressão. Comentamos também. Parece que Moisés voltou a falar com Deus, porque nós vemos aqui nos versículos 10 a 13, uma nova conversa com Deus, pós-conversa de Moisés com o povo. O povo não recebeu bem, desta vez, as palavras de Moisés, e logo depois tem uma conversa de Moisés com Deus, ficando evidente que houve uma nova conversa. Não sabemos quanto tempo depois, mas tudo indica que houve. Então vamos aos versículos 10 a 12. Vocês vão me dispensar ler o contexto, porque eu vou ter que, assim, gastar muito tempo toda vez repetindo o contexto passado. Êxodo 6, 10 a 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, então aqui está uma nova conversa de Deus a Moisés. Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, estamos, mais uma vez, de corações abertos, pelo menos achamos que estamos. Pedimos que, de fato, estejamos, pelo Teu Espírito, levados a esse ponto de coração aberto para ouvir as lições da Tua Palavra e para que aprendamos um pouquinho mais de Ti e saímos daqui realmente encharcados da Tua graça, como foi dito há pouco tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te pedimos e agradecemos. Amém. Então Moisés recebe uma nova ordem de Deus para falar com Faraó. E o recado é o mesmo. Faraó, deixa o meu povo ir. Moisés resiste a Deus, alegando dois motivos. Ora, resistir a Deus já não é coisa boa, mesmo alegando meio motivo. 10% de um motivo, não alegue com Deus não, que já é muito. E Moisés arranjou dois. Primeiro, se o próprio povo de Israel não me ouve, como é que o Faraó vai me ouvir? Duas observações sobre este argumento de Moisés. Primeira, é que o argumento é razoável. É lógico, o teu povo, que está sofrendo, desesperado por um alívio, eu chego para ele, povo, e venho com uma mensagem de libertação, pedindo paciência, e que aguarde, que um pouquinho mais, que Deus já estava iniciando o processo, que Deus finalmente resolveu arrancá-los do Egito, levar para a terra prometida. E o teu povo, Senhor, descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, José, não me ouve, me rejeita.
Vai o faraó, pagão, arrogante, que se acha Deus ele próprio, que está oprimindo o povo. Esse homem vai me ouvir se o teu povo não me ouve? Senhor, isso tem lógica? É forte o argumento de Moisés até aqui, sob o nosso ponto de vista. Mas a lógica humana nem sempre funciona com Deus. Essa é uma coisa que até crentes antigos têm dificuldade de se lembrar disto e aprender isto. Que a lógica humana nem sempre, eu estou dizendo nem sempre, porque muitas vezes é claro que a nossa lógica se satisfaz com a lógica de Deus. A lógica de Deus cai bem com a nossa. Mas não é sempre. E às vezes a lógica de Deus não cai bem com a nossa lógica, arranha a nossa lógica. É um Deus que inclina corações de reis, como diz Provérbios 21:1. Segundo o Ribeiro de Alves, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Segundo o seu querer, ele o inclina, faz o que ele quer. Então, como é que a nossa lógica vai coincidir exatamente com a lógica de um ser ultra poderoso como o próprio Deus, que dirige os rios, o coração de um homem, pode ser um rei, pode não ser um rei, o que for, o coração de um povo inteiro? A gente nem consegue alcançar o tamanho do poder de Deus e do raciocínio de Deus, das coisas que fazem sentido a Deus, ainda mais quando é um Deus santo, e nós nos tornamos pecadores. Não éramos quando fomos criados à imagem e semelhança dele, teria sido muito mais fácil, claro, sem pecado, entender a lógica de Deus. Mas o pecado veio na contramão, atrapalhou tudo, inclusive nossa lógica, no que ela era afinada com a lógica de Deus. Porque a lógica que funciona, que presta, vamos dizer logo desse jeito, é a de Deus, claro. E muitas vezes a gente usa a nossa lógica como fosse o padrão. Pois é, Deus para mim não tem muita lógica. É interessante. Quer dizer que Deus não faz muito sentido para a sua lógica, seu miserável pecador, criaturinha qualquer, impotente, cheio de defeitos, tolo, insensato, arrogante. Aí você vem falar da sua lógica e dizendo que infelizmente Deus não passa no critério da sua lógica. Grande coisa. Então a lógica que funciona é a de Deus. Mas nós não desacostumamos não. Nós fomos desvirtuados nessa lógica à semelhança da lógica divina, por causa do nosso pecado. Então a nossa carne nos leva para muito longe da lógica de Deus. Ainda temos algo disto, claro, mas não sempre. Então, certas perguntas procurando lógica não se deve fazer para Deus. Procurando lógica humana, claro. Ou de outra forma. Certos esforços ou certas resistências para aceitar a lógica divina, essas resistências não são razoáveis. E não devemos fazer perguntas tipo: o fulano ouve o evangelho desde que nasceu, os pais são crentes, e ele não aceita Cristo. Resistente. Já o outro, os pais são alcoólatras, se separaram quando ele era novinho, uma educação péssima, e até outro dia eu era ateu, até blasfemador. De repente, ouve o evangelho e com pouco dia se converte. Não entendo. Pois é. Então, não tem muita lógica. Pois é, não tem, e não adianta ir procurar, porque pode não acontecer de você entender pela lógica humana. O problema não é nem isso, é quando, por não ver lógica humana, o crente deixa de expor o evangelho como deveria. E aí está um erro grave. Então, você não entender bem a lógica divina, tudo bem, não é para entender mesmo.
Já não é muito bom você resistir um pouco e ficar, mesmo nas suas orações, aí com o pé atrás, tratando com Deus meio desconfiado, porque não entende bem o que ele está querendo dizer. Já é ruim, bem ruinzinho. Mas pior ainda, não sei se é pior, mas tão ruim quanto, é quando você deixa de agir como ele manda. Fale de Cristo. Fale de Cristo para as pessoas. Aí você não vê muita lógica em muitas coisas e não quer fazer isto. Aí está errado. O crente deve pregar quando puder, onde puder, independentemente de como a aceitação à sua palavra vai ocorrer. Independentemente de alguma lógica no que você está dizendo ao pregar o evangelho, não importa, tem que falar, não pode resistir. Segunda observação sobre essa resistência, essa primeira forma de Moisés reagir. Deus já havia dito claramente a Moisés que Faraó teria de ser forçado por mão forte. Lembram? Várias vezes Deus já havia dito isso. Ou seja, Deus estava sendo coerente com aquilo que Ele próprio, Deus, dissera. Ele disse para Moisés, estava acontecendo exatamente o que ele havia dito. E Deus sempre é coerente naquilo que Ele diz. Mesmo que aos nossos olhos o que Ele diz às vezes pareça meio esquisito, sem muito sentido, ou sem a tal da nossa lógica. Mas Ele é coerente naquilo que Ele diz. A parte do que você pensa, de como você analisa, de como você caracteriza o que Deus diz, os raciocínios aí, as lógicas, Ele sempre é coerente. Nunca esqueça isso. Ao mandar o crente falar do Evangelho, o próprio Deus diz claramente que ninguém vai se converter por si só. Está escrito. O que você disser não vai ser suficiente para levar o pecador ao arrependimento por si só, por ele próprio. Ora, aí vem a lógica. Por que pregar? E ainda mais quando diz, Deus, esse mesmo Deus diz assim, eu posso pegar uma pedra e fazer desta pedra um judeu, filho de Abraão. Pode ser um japonês também. Não está na Bíblia, mas eu acho que eu posso complementar. Eu faço um brasileiro, carioca, cearense, de uma pedra. Então, é esse Deus que diz assim, pregue. E digo mais, não é a sua pregação que vai converter por si só, em si. Não é a beleza da sua pregação, a forma da sua pregação, não é isto. E nem a inteligência do ouvinte, nem as emoções do ouvinte, nada disso vai servir para você levar aquela pessoa a Cristo. Então eu vou pregar por quê? E se ele faz de uma pedra um cidadão qualquer, por que eu vou pregar? Ele converta, sozinho lá, direto. E o ouvinte, que seria o meu ouvinte, lá na cama dele, de noite, se embalando numa rede, numa praia, pegando ônibus, ele vai lá e se converte, sozinho. Porque esse Deus, que diz que tem poder para isto, e diz que é Ele quem converte, tendo ou não pregação, é Ele que converte, então por que eu vou pregar? Qual é a lógica? Acho que até a gente conseguiria arrancar algumas lógicas daí, mesmo humanas, mas não importa. O que importa é o que Ele manda e diz. Fale, e eu vou utilizar o que você falar para converter. Então, o que você vai dizer vai ter alguma importância na conversão daquela pessoa? Vai. Claro, e Deus espera que seja uma exposição do Evangelho correta, saudável e tudo mais. Tudo bem. Pode se utilizar daquilo, e de fato se utiliza, porque Ele quer. Só isso.
Mas ele não precisa. Então, não adianta você achar que o pecador vai se converter por causa da qualidade da sua exposição bíblica do Evangelho e das suas palavras. Não é. É por causa da mão forte de Deus que arranca o pecador dos laços do diabo. Deus vem e arranca. Moisés, Faraó só vai sair daí, só vai deixar vocês irem com mão forte. Pronto. Então, não adianta reagir às situações diante de Deus quando você não vê lógica. E sempre se lembre, Deus é coerente naquilo que Ele diz. Mesmo que possa parecer um pouco ou muito esquisito aos seus olhos, não importa. Ele é coerente e siga, faça o que Ele está mandando. O segundo motivo de Moisés é quase inacreditável. Não sei falar bem. De novo, ele insiste. Ele já havia dito para Deus várias vezes que não sabia falar bem. Insiste com Deus. Deus providenciou Arão exatamente para isto, para poder ajudá-lo. E Moisés insiste. É muito, creio eu, fácil ver o motivo disso. Desânimo de Moisés. Moisés já não se achava apto, não se achava capaz, mas Deus insistiu. Então ele foi, e foi com o irmão dele, ele deve ter aliviado muito, certamente. Falou com o Faraó a primeira vez, falou com os líderes de Israel depois disto, falou com Deus de novo. Deus mandou ele voltar para o povo, ele volta para o povo resiste mal, ele volta para Deus, cansou, antes de começar, né? Já estava cansado e desanimado. Isso não está dando certo, de jeito nenhum. E é muito útil nós vermos o tamanho do estrago que o desânimo faz num crente. Esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês com essa observação, antes de ir para o versículo 13 e encerrar. O que o desânimo pode fazer com você, comigo, com qualquer um de nós. Muito cuidado com o desânimo. Se eu passasse para frente, como eu vou já passar, mas sem observar o que eu quero dizer aqui, talvez você poderia associar a ideia de você desanimado como uma pequena vítima das circunstâncias, ou se não uma vítima, mas que tem sofrido muito com as consequências, tem sofrido muito com as circunstâncias tais, e como consequência você tem se desanimado. Então, e é mesmo, o pastor até alertou, é bom ter cuidado com o que o desânimo pode fazer na minha vida, e eu tenho sofrido tanto, e eu não tenho ficado desanimado à toa, é porque está brabo mesmo, está difícil, isso, aquilo. Olha, esse tipo de pensamento pode até ter sentido, mas não deixe ele alimentar muito sua alma, não, porque não vai ser muito, o resultado não é muito produtivo. Ainda mais quando vem alguns autores, especialmente os puritanos, e dizem assim, está desanimado? Estou, orgulho. Orgulho! Eu estou desanimado, apanhando da vida, com problema de todo jeito, você vem me chamar de orgulhoso? Venham! Aí faz um livro de 250 páginas sobre isto. E eu vou dizer que é orgulho por isso. Tudo bem, você concorda com 50%, mas 50% de 250 páginas são 125. Então você não concorda com um monte de coisa que ele está dizendo, detonando você. Vá atrás e veja
Se grande parte do seu desânimo não é causado por alterações de planos que você tinha e que Deus não permitiu que se realizassem, que a sua vontade pessoal não está acontecendo naquilo que você gostaria que o seu pai fizesse com você, você que é um adolescente, ou seu marido, se você é uma esposa, ou sua esposa, ou seu chefe, ou seu vizinho, seja quem for, e as autoridades, e a política, e vai tudo tão ruim, mas, sim, e daí está ruim. Mas eu não gostaria que fosse assim tão ruim. Eu acharia, minutinho. Não está escrito na Bíblia? Jesus perguntou, quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra? Não está escrito que vai ser terrível, os finais dos tempos, vai ter realmente frieza e guerra, rumores de guerra, e não está escrito que o mundo inteiro jaz nu, maligno, não está escrito? Não está escrito isso. Muitas coisas estão lá, e você está alimentando esperanças contra essas coisas, tem algo errado com você. Provavelmente essas coisas mal alimentadas estão causando um desânimo, um desânimo legítimo, no sentido de que você de fato alimentou aquelas coisas, mas o fato de alimentar aquelas coisas estava errado ali, na base, na raiz. E isso é o que eles dizem lá. O crente que anda 100% afinado com Deus e sujeito às circunstâncias do dia a dia, como Deus quer, não quer dizer passivo no sentido de não fazer nada, de ficar se embalando numa rede, esperando que Deus faça a vontade dele. Não, ele é ativo, ele trabalha, ele ajuda, ele se esforça, ele até morre numa fogueira se preciso for, mas isso é outro assunto, no sentido de aceitar as coisas com as quais ele não pode fazer nada ou alterar, sim, é para haver uma certa passividade mesmo, e uma certa disposição para aceitar circunstâncias difíceis, sim. Então eu queria só dar esse toque, obviamente é um assunto muito vasto, complexo, e eu disse que eu pelo menos não concordo 100% com a teoria de que desânimo tem por trás orgulho, como fosse uma lei de formação, como fosse algo inexorável, no sentido de que e não tem jeito, não há discussão. Eu acho que há exceções, há circunstâncias tais e tais, que eu não colocaria desta forma, mas uma boa parte desta argumentação é válida e merece nossa reflexão. A carne é muito traiçoeira em nós, muito, é uma inimiga grande, incansável, 24 horas por dia, e o diabo se utilizando fartamente desta carne. E uma das, eu ia dizer brincadeiras, mas não é brincadeira, é uma das diversões, acho que eu posso dizer, prediletas do diabo, é soprar coisas sutis no ouvido do crente e fazer com que ele se sinta uma vítima, que não pode fazer nada com as coisas, no sentido de que ele está sendo maltratado, de que ele não esperava desse jeito, e não se conformar com isso ou com aquilo, e lute contra esse estado de coisas, porque não pode ser assim, e ao lutar ele vê que não resolve, e vai cansando, e cansa, desânimo, mas só pode estar desanimado, coitado. Eu estou vendo a sua luta de mudar essas coisas, eu estou vendo a grandeza, a ordem aqui da sua frustração, puxa vida, eu entendo o seu desânimo, eu entendo perfeitamente, é triste mesmo, que coisa. E Deus não tem lhe ajudado nesse desânimo, não? Aí começa. Fica
alerta. Examine com mais profundidade os seus desânimos. Ok? Está desanimado? Tudo bem, é normal. Todos nós enfrentamos momentos de desânimo, uns mais, outros menos, mas é absolutamente normal. Há um sentido que eu acho que Jesus Cristo sentiu forte, algum tipo de desânimo, um tipo de cansaço com as coisas daqui, e nunca ninguém, nem os puritanos, obviamente, iriam dizer que era por orgulho, que ele não teve pecado. Por isso mesmo é que é um dos motivos pelos quais eu não concordo com essa afirmação de uma maneira tão geral assim. Mas, irmãozinhos, grande parte tem sentido. Então, procure, examine, converse com alguém ao seu redor. Ao seu redor não, ao seu lado. Alguém que você confia, porque às vezes é difícil você olhar para a própria carne e encontrar problemas, defeitos. Alguém que lhe ama e tem uma visão espiritual que você confia, até certo ponto pelo menos, pode lhe ajudar muito e dizer, olha, eu acho que em você está errado isso. E dê ouvidos e conserte. Alguém pode lhe ajudar muito nisso. O pastor, ou não obrigatoriamente o pastor, é qualquer um que você confia, que você acha que tem uma certa visão e sinceridade e liberdade de dizer para você, isso aqui está errado. E pode estar alimentando o seu desânimo. Finalmente, no versículo 13, Deus disse a Moisés e a Arão, vá para os filhos de Israel, como já lhe disse, vá para o faraó, e tire, para que ele autorize vocês a tirar esse povo daqui. Fica claro aqui, irmãos, eu quero encerrar com esta observação, que Moisés tinha duas mensagens específicas de Deus para entregar. Primeira, para Israel, para o povo. Segunda, para Faraó. Eram duas missões paralelas, isso é claro aqui. Detalhe, o conteúdo das mensagens era totalmente diferente. Para Israel, ou para o povo, Moisés tinha uma mensagem de esperança. Vocês vão sair daqui, e é breve, sou eu que vou tirar, não vai ser meu neto, nem meu bisneto, que poderia ser, Deus demorou 400 anos para tirar vocês daqui, mas chegou a hora, eu estou dizendo, ele me enviou para que eu tire vocês daqui, obviamente com a mão forte de Deus por trás, Arão do meu lado, mas sou eu, ou seja, é agora, chegou o momento. O que é que falta? Fé, acreditem. Essa mensagem seria absolutamente vazia, até irritante, se não viesse acompanhada de fé. Conversa, papo furado, esse camarada chega lá, não sei de onde, vem dizendo que é representante de Deus, faz piar as coisas para nós e tal. Lógica, de novo, isso é lógica, tem sentido, mas tudo errado. Porque não era papo coisa nenhuma, era absolutamente a verdade. Então, que eles tivessem fé. Se tivessem fé, a mensagem seria perfeitamente encaixada como uma mensagem de esperança. O crente tem uma mensagem para entregar aos próprios irmãos em Cristo. Mensagem de esperança. Não é só o pastor do púlpito, qualquer um de nós, uns com os outros. Uma mensagem de encorajamento, mostrando o futuro, que é garantido nas mãos de Deus. Você tem a sua obrigação, leia a Bíblia. Levar as cargas uns dos outros, aconselhar uns aos outros. É exatamente isto que Deus espera de você com relação aos seus irmãos em Cristo. Uma mensagem de esperança. Calma, calma. Já aconteceu tudo que precisava acontecer para você se tornar um salvo em Cristo. Cristo já morreu por você, já ressuscitou, voltou para o céu, enviou o Espírito Santo para você.
lhe converteu, você já é crente, já é salvo, está garantida a sua existência como filho de Deus, você já é um filho de Deus. Calma, está chegando. Mas essa mensagem só tem sentido se vê acompanhada não, se ela encontrar no crente que está ouvindo, se ela encontrar fé no outro. É preciso ter fé para aceitar, entender, interpretar, compreender estas mensagens ou essas exortações como algo muito gostoso e cheio de esperança. Do contrário, fica irritante. Alguém que se diz crente e não tem fé, ou um crente de fato, mas que tem uma fé muito pequena, muito pouco desenvolvida, agarrado nas coisas daqui, e eu fico ouvindo essas pregações, isso causa, no mínimo, um marasmo, um desinteresse, problema aqui de todo jeito, segunda-feira, terça-feira, pastor não sabe o que é que me espera amanhã, aí fica falando que é salvo, calma, que o céu está chegando. Não está chegando, ainda tem 30 anos de idade, se eu viver 80, tem 50 anos de dureza. Por isso é que muitos não estão muito preocupados com a mensagem do pastor, do outro irmão que chega. Espera aí, meu irmão, aguenta aí. Aguenta. Tu está cheio da nota aí, eu sei como é que eu estou aqui. Ou tu todo saudável, eu cheio de doença aqui. É fácil dizer aguenta, mas não é porque é fácil, não, é porque é a mensagem do Evangelho para o crente. Calma, esperança. Agora, se você não tem fé, ou se sua fé é tamanho de um pingo d'água e não é desenvolvida, lamento muito. Essa mensagem, que era para ser de esperança no seu coração, está servindo para ali até irritar. Lamento muito. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido por você, por cada crente individualmente. Aí muitas vezes critica a pregação do pastor, aí critica o livro tal, aí critica o irmão que falou isso ou aquilo. Para aí. Esse pessoal está falando o que a Bíblia manda, considerando que estejam de fato. Você não está aceitando isso como algo agradável aos seus ouvidos, gostoso ao seu coração? Isso não está lhe ajudando a ter esperança nessa caminhada difícil, não? Não, pois tem algo errado com você. Porque a palavra é essa mesmo, não tem mais nada para dizer além disso, não. Só pulando no púlpito, como muitos pulam. E não adianta. Tentando fazer coisas que chamam de milagres, para ver se ajuda, também não ajuda. E fazem todo tipo de coisa. Inventam coisas para poder ver se estimula mais, mas não adianta. A pregação do Evangelho é essa mesmo. Se isso não resolve o seu problema, nada no mundo vai resolver. A não ser que você dê um jeito na sua fé. Esse dar um jeito na sua fé significa reconhecer que está muito, muito deficiente. Pedir ajuda a Deus. Buscar nas Escrituras uma solução para isso que tem. E praticar. Tomar providências para que essa fé seja aumentada por Deus. Mas não adianta ficar com essa fezinha irrisória e sem a mensagem do Evangelho de esperança ter sentido no seu coração, meu irmão. Que parece que estava acontecendo com o povo. Irritado com Moisés. Logo com quem? Com a palavra de Deus. Bom, mas Moisés também tinha uma mensagem para Faraó. Você tem uma chance, seu faraózinho de nada. Você tem uma chance de deixar o meu povo ir. Não vou tocar em você, Faraó. Deixe o meu povo ir. É tudo o que eu quero de você. Não é nem que eu peço, é eu mando. Deus não pede, Deus manda. Sempre. Então, tudo que eu mando você fazer é: deixe meu povo ir. Senão, eu vou ter que usar uma mão tão forte que você não imagina que haja Deus ou deuses, conforme suas crenças aí,
tão poderoso como eu sou, e você vai ver. Então, se você não atender o que eu estou dizendo, Faraó vai ter um juízo muito forte. Cabe a você dizer a mesma coisa para os não crentes. Obviamente com palavras cuidadosas, mas o resumo é este aí. Você tem Cristo no coração? Não. Meu amigo, tenha cuidado. Geralmente, quando alguém diz que não tem Cristo no coração, a gente fica cheio de dedos, ou a pessoa talvez nunca diga assim, eu não tenho Cristo no meu coração, mas diz alguma coisa que você vê que é evidente que não tem, talvez não com essas palavras, mas eu não sei, a maior parte das vezes a nossa atitude é de respeitar a opinião dele, de deixar intacta a crença dele, sabendo que essa crença dele vai levá-lo ao inferno. Eu sei que há a questão do respeito, não há nenhuma indicação bíblica que nós podemos e devemos desrespeitar as pessoas, violentar as pessoas nas suas convicções. Não. Mas nós estamos num limite, ao que me parece, muito aquém do que a Bíblia espera, sem ultrapassar a linha da falta de respeito ou de violência à convicção da pessoa. Tipo, meu amigo, você sabe que a Bíblia fala sobre pessoas que morrem sem fé em Cristo? Não. Falou. Você falou. Rapaz, você ouça. É só uma sugestão, fica à vontade. Não, fica à vontade. Mas, você coloca lá. Mas, Senhor, eu não já fui para Faraó, eu não já disse que era enviado teu, eu não já disse que tu mandava, a tua ordem era que ele deixasse o povo ir, eu vou lá de novo, eu vou insistir com ele, Senhor, eu vou acabar preso. Ou pior, vai, Moisés, você vai voltar e vai dizer para Faraó a mesma coisa, e talvez depois mais, tem muita coisa ainda, Moisés, que vai rolar entre você e Faraó, muita, Moisésinho, está começando. Pois é. Então, ele dá missões para nós que são missões difíceis de serem cumpridas. E, às vezes, é difícil você encarar alguém e ir um pouquinho além, sem desrespeitar, assumindo que, de fato, não é razoável desrespeitar e violentar, mas você colocar algo mais, cuidado, um alerta, vem julgamento. Opa, a palavra julgar é um perigo hoje em dia. Mas a Bíblia fala, rapaz, e tal. Sim, vamos tomar um sorvete? Mudou de assunto. Tudo bem, mas falou. E você colocou lá o que era necessário. Então eu pergunto, se você tem sido um porta-voz confiável de Deus, quanto a essas duas mensagens que ele tem para a boca de cada crente. Uma boca, duas mensagens. Uma boca, duas mensagens. Primeira mensagem, para os seus irmãos em Cristo, mensagem de esperança. Tudo bem, nessa mensagem para os irmãos em Cristo, virão, obviamente, questões disciplinares, questões duras de serem colocadas, óbvio, mas mais importante do que isto é o aspecto de que é uma mensagem, sim, de esperança para alguém que já se tornou um filho de Deus, herdeiro com Cristo, sim. Então, sua boca tem levado esta mensagem de esperança para irmãos em Cristo? Segundo, sua mesma boca tem levado mensagem de alerta, pelo menos isto, alerta ao pecador que insiste em se manter rebelde à palavra de Deus e não ouvir Cristo? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.